14 de dezembro de 2016. Atlético Nacional é surpreendido pelo Kashima Antlers na semifinal do Mundial de Clubes. É a primeira vez que um time japonês chega à decisão. Pênalti polêmico marcado com a ajuda do recurso eletrônico dá o que falar. Rafael Hensel e Alan Ruschel voltam ao Brasil. Zagueiro Neto melhora e também tem retorno marcado. Oswaldo de Oliveira se reúne com diretoria do Corinthians. Veja o que acontecerá com o treinador. Presidente do Fluminense confirma que Palmeiras sondou Gustavo Scarpa. E ainda, as novidades do mercado da bola. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que clássicos continuarão com torcida única em 2017. E os preparativos de Real Madrid e América do México para a semifinal do Mundial de Clubes. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O time que conquistou um lugar no coração dos brasileiros não conseguiu se classificar para a decisão do Mundial de Clubes. Hoje, o Atlético Nacional da Colômbia enfrentou o Kashima Antlers do Japão e acabou derrotado pelos japoneses, que pela primeira vez terão um representante na grande final. O jogo também ficou marcado pela utilização decisiva do recurso eletrônico, já que um pênalti para o time japonês só foi dado depois da checagem no vídeo. E o assunto já está rendendo uma polêmica. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma grande surpresa. Inimaginável uma vitória do time japonês, ainda mais nessas condições. 3-0, sem dúvida, e com gol de calcanhar, com estilo e tal. Teve gente que já reclamou do primeiro gol marcado com algo histórico, né, com a ajuda de um vídeo, o que eu acho sensacional, fazendo justiça realmente ao jogo. O árbitro não tinha visto o pênalti. Lances assim se repetem em vários jogos e graças ao vídeo foi marcado a penalidade. Foi marcada a penalidade. Tem muita gente dizendo o seguinte: mas o jogador estava impedido. E daí? É um lance fora do lance, é um lance fora da bola. Então é para marcar sim. O juiz para mim acertou ao marcar esse pênalti. E aí abriu o caminho para a vitória por 3-0 do Kashima. É a primeira vez na história que um time japonês chega à final do Mundial de Clubes da FIFA e a segunda vez nesse formato, né, que um time da casa chega à final por ser convidado, por ser o campeão nacional. Aliás, o Corinthians também pode se considerar assim no primeiro nível. Então seria o terceiro time que entrou na competição por ser campeão nacional e que chega a uma final de Mundial de Clubes da FIFA. E aí amanhã o Real Madrid que se cuide, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque o América também não vai ser uma parada muito fácil não, Flávio. Bom, boa noite, Celso, boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Eu tenho muitas restrições com esse negócio de recurso eletrônico. Não por nada é que o problema é que o futebol ele só é o que é porque ele é igual em todos os lugares. E esse recurso não estará disponível para todo mundo. Então nós teremos coisas desiguais. O lance deixa polêmica, o que mostra também que o vídeo não resolve tudo, né? Então, mas o mais importante disso tudo, parou demais, não pode parar tanto tempo. Tem que ser uma coisa rápida. É claro que é o começo e isso, se virar norma, vai ser uma coisa que tem que ser feita com rapidez. Não dá para ficar parado esperando o jogo. Você achou justa a marcação? A falta aconteceu, sim. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode parar. Imagina isso num Corinthians e Palmeiras, jogo japonês, o torcedor é todo educadinho e tal, não sei o quê. Mas não pode demorar. Tem que ser muito rápido, senão vai ser um saco. 90 minutos, né? Tem a partida, daqui a pouco vai o negócio. Não dá para ser chato. Então é um lance que continua gerando polêmica, pode marcar ou não, ou seja, no vídeo não deixou tão claro, aos que dizem que foi, aos que dizem que não foi. Com relação ao resultado, isso sim é uma constatação que eu já estou fazendo faz tempo. Você falou o Real Madrid amanhã que se cuide, para mim é uma piada. O Real Madrid vai brincar de novo. Amanhã e domingo. Domingo ele vai ganhar do japonês de quanto ele quiser. Com pé nas costas, pé nas costas. Com pé nas costas. Como os últimos times europeus, eles ganharam dos times que eliminaram os sul-americanos brincando. Tipo assim, o Raja Casablanca eliminou o Atlético e foi o Real Madrid que fez. Foi o Bahia. O Bahia. Ele fez 2-0 e parou, não quis continuar batendo nos caras. O Mazembe eliminou o Inter, e a Inter de Milão fez 3-0. De brincadeira. Então é assim, isso demonstra
a distância gigantesca do futebol sul-americano com o futebol europeu hoje. O Atlético Nacional, ele é muito melhor que os outros sul-americanos, muito melhor. Ele ganhou o Libertadores, ganharia a Copa Sul-Americana, foi gentil, foi altruísta, foi maravilhoso com relação ao Chapecoense, mas ele era grandemente favorito. O ano passado ele já podia ter vencido a Libertadores. É um time organizadíssimo, um time rico, um time com toda a estrutura, tem um jeito de trabalhar o futebol. E mesmo assim, claro que 3-0 não retrata o que foi o jogo, né? 2 bolas na trave. 2 bolas na trave, o contra-ataque, mas enfim. Os times europeus, eles não têm o menor problema com esse tipo de time. Como não vai ter, certeza absoluta, contra o América amanhã o Real Madrid, e muito menos contra o japonês na final. Mas os times sul-americanos, todos, hein, não é só o brasileiro, agora mostra isso o Atlético Nacional. Eles têm uma tremenda dificuldade para passar por esses times inferiores. Ou seja, o sul-americano, ele caiu tanto no futebol, que hoje a briga dele é com a Ásia e com a África. Com a Europa não dá jogo. Isso sim é preocupante, mais do que o detalhe daqui ou de acolá. Quer dizer, engrossou. Você vai ver, amanhã, para mim, Real Madrid passeia e contra o japonês é só piada, ele faz tudo o que ele quiser. Ouso dizer que talvez sempre fosse assim, é que nós não sabíamos. Tinha aquela soberba de o campeão da América contra o campeão, América do Sul, né? Contra o campeão europeu, decidia quem era o melhor do mundo. E não tinha realmente esses confrontos com equipes do México, da África, ninguém nunca soube como eram essas equipes. Mas naquela época... Então, talvez ficasse claro também que o nosso futebol não era... Mas naquela época, você tinha... realmente, o futebol sul-americano era parecido com o europeu. Hoje, não. Hoje é um absurdo. Hoje, o futebol sul-americano, ele tem dificuldade com o japonês. E toda hora tem. O São Paulo teve um ano que ele ganhou, o Corinthians teve no jogo para ganhar do Chelsea. Nos últimos 10 anos, só um sul-americano venceu um europeu, que foi o Corinthians contra o Chelsea. Não, e assim, e a gente lembra como é que foi o jogo. Sim. O Cássio virou herói, né? Claro. Realmente foi o melhor do jogo, foi o goleiro. E era o melhor time sul-americano dos últimos tempos contra um Chelsea que foi 7º no campeonato inglês. Foi uma série de sequências, não quero diminuir, mas é a verdade. Então hoje você vê o sul-americano encontrando uma dificuldade, ele está nivelado com asiático, com africano, e os europeus estão passeando. Para mim não tem o menor, sabe, inclusive eu não vejo graça nesse torneio. O time que ganha a Champions já sabe que vai ser o campeão mundial, não tem, tanto que eles não estão nem muito aí, né? Então vai ser amanhã uma brincadeira do Real e domingo, meu Deus do céu, não precisa nem pôr o surfar, vai ser, imagina, Real contra japonês, imagina, nossa senhora. Seguinte, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, você é a favor do uso de recurso eletrônico para auxiliar a arbitragem? Sim ou não? Acesse o site e vote. Flávio Prado não curte. Não. Se tiver que responder rigorosa, com parcimônia, então tudo bem. Mas a princípio, sim ou não, não. Eu também, sim ou não, não. Porque é o que você falou, é que também é mais justo, né? Ai, estou muito dividida. E agora? Não, para mim sim. Porque você acaba com essa história se houve erro ou má fé. Fica claro, você faz jus realmente ao que é. Se é um árbitro mal intencionado, ele entendeu que foi pênalti, mas ele vai marcar para favorecer A ou B, passa batido. Mas então, as câmeras também podem ser colocadas de maneira que gere erros. Mas você minimiza a margem de erro. Pode ser, mas ainda assim o que vai encher o saco, não sei se compensa. Essa é a minha dúvida. Eu acho que sim. E o futebol ele é cheio de injustiças, né? Então, essa pode ser. Mas enfim, é uma polêmica que vai durar a vida inteira. Bom, amanhã é a vez da outra semifinal. O campeão da CONCACAF, América do México, encara o campeão europeu Real Madrid. Os treinadores falaram hoje sobre esse jogo. O Real Madrid realizou nesta quarta-feira o reconhecimento do gramado do estádio Yokohama International, palco da semifinal desta quinta-feira contra o América do México pelo Mundial de Clubes da FIFA. Zidane, que não contará com o zagueiro Sérgio Ramos, com sobrecarga muscular, descartou o favoritismo e preferiu não projetar como a partida será taticamente. Eu penso que amanhã vamos ter que... Eu penso que amanhã vamos ter que lutar, vamos ter que jogar bem para avançar a final. Eu estou convencido disso, e os jogadores também. Certamente vamos ter um jogo complicado, difícil. Eu não sei quem vai ter mais posse de bola. Vamos ver amanhã. Lo veremos amanhã. Já do lado mexicano, a principal preocupação do técnico Ricardo Lavolpe é com a qualidade do elenco merengue e projeta uma tática para neutralizá-la. Tem jogadores muito importantes, de grande individualidade, jogadores tecnicamente bem dotados. Por algo estão no Real Madrid.
A ideia é não presentear espaços, ser inteligente e tratar de diminuir espaços na largura e comprimento do campo do jogo. É um grande jogo, outra oportunidade que o futebol nos dá. Lutamos muito para poder estar aqui. Vamos enfrentar uma grande equipe, mas nossas esperanças estão intactas e temos muita confiança na nossa equipe. Tomara, se Deus quiser, que possa ocorrer tudo muito bem e que no final das contas amanhã possamos estar todos festejando, concluiu o meia Rubens Sambuesa. O Ricardo Lavolpe é um grande treinador, é um estrategista, mas aí a diferença é abismal. Mas é um jogo só, né, Flávio? Mas um jogo só, quando o time é muito melhor, não dá diferença. Dá quando é parecido, né? Se tudo correr bem, não tem goleada. Eu desconsidero a possibilidade do América engrossar o jogo. Ele vai ficar se defendendo, dando bicão para frente e tal. Eu não vejo a menor possibilidade do Real Madrid, sem esforço, uma coisa assim, bem, colocando boa parte do time reserva e tal. É uma diferença abismal. Claro, eu sei o que você está falando de futebol. Mas realmente seria... E outra coisa, né? Também não precisa fazer, não vale a pena fazer a final. Fazer a final Kashima, final de campeonato mundial, time japonês contra time mexicano, é melhor não fazer. Você vai assistir um negócio desse? Eu não. Eu assistiria, viu? Eu não. Eu não, aí eu prefiro ver o Chaves. Eu gosto de ver uma zebra. Eu prefiro ver Netflix, né? Não dá. Agora eu vou acordar para ver o Mundial amanhã cedo. Que jogo que é? É japonês contra mexicano. Não vou ver. Mas tem algo que o Flávio falou e que tem razão. Por exemplo, os times mexicanos na Libertadores sempre aprontam. Já chegaram à final. Já nos mundiais eles só ferram. Nunca passaram da fase de semifinal. Nunca. Nada. Muitas vezes até pararam na fase de quarta de final. Porque o nível deles é o nível sul-americano, não o nível europeu. Por isso que eu estou falando. Imagina, não pode ter final de mundial japonês. Estou achando que a América vai complicar. Cancela, faz na moedinha. Se der isso aí, esse absurdo, faz na moedinha. Vai no cara coroa, no jogo de boliche, vai te catar. Bom, o zagueiro Neto, o único sobrevivente da tragédia aérea com a Chapecoense, que ainda está na Colômbia, voltará amanhã para o Brasil. Hoje ele foi para o quarto e, segundo o boletim médico divulgado à tarde, ele vem se recuperando bem. O avião que o trará para Chapecó chega esta noite a Medellín. Também deu tudo certo na cirurgia do goleiro Jackson Follman. Ele foi operado no fim da tarde de ontem no Hospital Albert Einstein para corrigir uma fratura na vértebra C2. O Follman já saiu da UTI e pode ser transferido entre sexta e sábado para Chapecó. Lá ele vai passar por uma cirurgia para corrigir uma perda óssea na perna esquerda que não precisou ser amputada. Que bom, né? E ontem chegaram à cidade catarinense o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel. Por volta das 9h30 da noite desta terça-feira, o avião da Força Aérea Brasileira tocou solo em Chapecó, no aeroporto Serafim Bertazzo, trazendo 2 dos 6 sobreviventes do acidente que vitimou 71 pessoas na queda do avião na Colômbia. Um dos momentos mais aguardados por todos era o reencontro com os familiares. E a emoção tomou conta quando o filho do jornalista Rafael Renzel, Otávio, pôde reencontrar o pai. Após a emocionada reunião familiar, Rafael deixou o avião através de uma maca e entrou em uma ambulância rumo ao hospital da Unimed. Logo depois foi Alan Ruschel. Positivo aí, boa, Rafa. Boa. Boa, Rafael. Por volta das 10h30 da noite, ao chegar no hospital, o que não faltou foi apoio para os dois. Lá dentro, a irmã de Alan Ruschel também pôde passar um tempo com o irmão. E para tranquilizar a todos, postou uma foto no Instagram, agradecendo a Deus pelo milagre vivido por Alan e o apoio dado pelas pessoas na recuperação do irmão. Agora, Rafael Renzel e Alan Ruschel ficarão nos próximos dias em quartos de isolamento no hospital, onde seguirão sendo acompanhados por uma equipe multiprofissional. Olha, Flávio, escapar de um acidente como esse, eu disse ontem, trata-se de algo extraordinário. E também traz algumas lições, né? A gente viu ali o filho do Renzel recepcionando o pai, e talvez seja uma mensagem realmente de valorizar o agora, sabe? Não deixar para depois o que você pode fazer hoje, o abraço, a palavra de carinho,
o gesto. Acho que fica uma lição para todos nós, né? Sobre o que é viver a vida de fato. Fica um exemplo para eles, isso aqui é uma questão mágica, para a família, para o filho, para a esposa. Ele renasceu, essa é a realidade, renasceu. E vai mudar para sempre, obviamente, o relacionamento deles. E serve de lição para a gente também que, na verdade, é mero espectador. A gente sente, a gente também se emociona, se a gente sente, a gente imagina. se sensibiliza. Então, o que resta disso? Além, claro, dessa sensibilização, dessa comoção, o aprendizado que você também pode levar para a sua vida, que é aproveitar o momento que você tem. Eu só digo o seguinte, eu conversei com alguns médicos, inclusive, que participaram do salvamento. E todos eles fizeram eu fiz a mesma pergunta. Como é que os caras se salvaram? E as respostas foram as mesmas. Um prédio, um grande prédio, um prédio alto, tem 70 metros de altura. Você nunca viu ninguém que se jogou de um prédio de 70 metros de altura, que caiu escapar, verdade? Bom, eles caíram de uma altura de 70 prédios, um em cima do outro. Eles caíram de uma altura de 5 quilômetros. Meu Deus. Ou seja, não existe explicação daqui, existe explicação de lá de cima. Então, obrigado, o senhor é que fez a coisa, o senhor que quis fazer, passou a mensagem, e tem alguns que ainda acham que isso não existe, mas eu acredito, então, não tem explicação, entendeu? Não há ciência que explique o negócio, não tem porquê. Porque foi a cadeira... Gente... Sabe o que foi? Procedimento de segurança, 71 estavam lá na listinha, não tinha jeito, era a hora deles. E meia dúzia estavam indevidamente, e aí o homem colocou a mão e falou, ainda não. Então, não tem, não existe. É impossível, cientificamente, essas pessoas terem se salvado, não tem explicação. Em termos de ciência, todos os médicos que eu conversei, não há explicação. De novo, você cair de um prédio de 70 metros, você não se salva. Imagine 70 prédios um em cima do outro e os caras se salvaram. Ou seja, nada explica, só Deus. Superliga Feminina de Vôlei, o Osasco venceu o Rio de Janeiro por 3-2 em jogo que teve como destaque a ponteira Tandara, que comandou a equipe paulista marcando 32 pontos. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. Até então eram 80 duelos na história da Superliga. A vantagem era do time carioca, com 46 vitórias. Uma rivalidade no vôlei feminino entre Rio e São Paulo contada jogo a jogo. E na noite de ontem, no José Liberati, não foi diferente. Do lado de Osasco, a sérvia Malezevic e a ponteira Tandara tentavam ditar o ritmo do jogo. Mas o time carioca tinha Monique e Gabi. Depois de muitos erros da equipe da casa, que até esboçou uma reação, deu Rexona no primeiro set, 25-23 no ataque de Gabi. Antes do segundo set, um princípio de incêndio assustou o público do ginásio. E o Nestlé fortaleceu o bloqueio, a defesa e começou a colocar as bolas no chão. A sérvia Bielica entrou em quadra e a vantagem chegou a ser de 5 pontos. O Rio buscou a diferença e empatou. Com 24-24, a central Nath e a oposta Paula fizeram toda a diferença. 26-24 e 1-1 no duelo. Osasco ganhou moral na partida. Chegou a fazer 9-3 no terceiro set. Mas Bernardinho colocou em quadra a levantadora Camila e a oposto Elô e mudou a história da parcial. Na cortada de Maiara, Rexona 25-20. Precisando vencer para decidir no tie-break, Osasco foi com tudo no quarto set. Quando perdia por 22-19, conseguiu buscar a igualdade para delírio da torcida. Num final emocionante, levou o jogo para o set decisivo neste ataque de Tandara, a maior pontuadora da partida. 25-23. No tie-break, o time da casa seguiu o embalo da arquibancada, que não parou de cantar um minuto sequer. E nesse ritmo, claro, destaque para Tandara, que virou bolas decisivas e foi fundamental para quebrar a invencibilidade do Rio de Janeiro na Superliga. 15-13 e 3-2.
Para mim foi uma vitória muito importante por ter voltado de Uberlândia, de Robofute. Não troquei em bola até a hora do jogo, então eu vim direto para o jogo. Então, esse Viva Vôlei é para toda a comissão que acreditou, me ajudou muito, as meninas com cada palavra de incentivo e passava ali na fisioterapia para me dar um beijo. É um jogo desse nível que nos dá a dimensão do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa melhorar. É um clássico dessa dimensão e certamente coloca um parâmetro muito importante para a gente seguir na competição. Temos outro jogo já sexta-feira, a competição é dura, é difícil e hoje acho que conseguiu jogar muito bem e aproveitar as oportunidades, especialmente nos finais do set. Vencer o Rexona, vencer o Bernardo, sem rivalidade, é um grande prazer pela emoção de estar vencendo um dos maiores treinadores ou o maior treinador do mundo. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso twitter.com/Gazeta Esportiva, tá o Vinícius, tá o Rodrigo lá sempre abastecendo nossas redes sociais, nossa página no Facebook também é Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta e no nosso canal no YouTube Gazeta Esportiva, tá bom? E só para dizer mais uma coisa, entre no site gazetesportiva.com que tem reportagens incríveis todos os dias sobre o mercado da bola, você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores do mercado da bola, do futebol, contratação, quem vem, quem vai, quem fica, gazetesportiva.com. O assunto agora é a 92ª edição da São Silvestre, que no dia 31 de dezembro vai invadir as principais ruas de São Paulo. E por falar em invasão, uma verdadeira onda verde não mede esforços para fazer bonito na mais famosa corrida de rua do Brasil. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Para este grupo de atletas, só existe uma regra. Tem que acordar cedo aqui, ó. Você vê que o pessoal chega aqui 6 da manhã, todo mundo dando risada. E vamos que vamos pro treino e faz aí uma atividade que não é fraca. E não é que todos eles aparecem com um sorriso no rosto às 6 horas da manhã? Pois é, o grupo de corrida da equipe Jabaquara está pronto para treinar no Jardim Botânico, graças a este personagem, Celso Lopasso. Quando eu comecei a fazer a atividade de corrida, há 20 anos atrás, tínhamos sempre um grupinho que corria comigo, 3, 4 pessoas. E aí foi aumentando. Lógico que as pessoas fossem se conscientizando da atividade física, que faz um bem, né, e sem custo praticamente, né? Então, dali começou a surgir mais pessoas. O Celso, aliás, já é um veterano nas provas de atletismo. Com tanta experiência, vai disputar a sua 20ª edição da São Silvestre. São Silvestre, para mim, é a prova do ano. É aquilo que eu falo, é a prova da diversão. Para nós que somos iniciantes ou pessoas que não têm fim de grandes pódios, né? Porque não existe essa condição. Então é uma maravilha. Para mim e para nós que já somos mais do que veteranos, isso é uma alegria. Uma alegria mesmo. Vai, Jabaquara! Voltamos a falar do São Paulo. No tricolor, a boa notícia ficou por conta do goleiro Sidão, que foi aprovado após passar por uma bateria de exames médicos e cardiológicos em um hospital na zona sul de São Paulo. Ainda nesta semana, o goleiro, que foi um dos principais destaques do Botafogo no Brasileirão, deve assinar um contrato por 2 temporadas com o tricolor e depois será dispensado para as merecidas férias. Que maravilha! No dia 4 de janeiro, ele se reapresenta com um elenco que vai aos Estados Unidos participar da Florida Cup. Bom, o São Paulo vai se ajustando sob um novo comando. O Sidão tem a ver com o que entendem de futebol moderno. Ele é bom? Sim, bom, claro que é bom. E sabe sair jogando com a bola nos pés. E o Rogério, segundo consta, gosta disso, admira, né? Gosta disso, tal. É um bom nome, chega para ser titular. E aí, Flávio, Sidão? Eu acho que ele é igual o Denis. Não vejo... Sai melhor com o pé sim, é verdade, mas é um bom goleiro, como o Denis é um bom goleiro, está desgastado e tal, mas é um bom goleiro, livrou a cara do São Paulo. Muito do São Paulo não ter caído se deve a ele, mas é claro que é uma questão de opção. Não vejo um aumento no nível, acho que está mantido o nível. O Wellington Ney foi uma boa contratação, São Paulo precisa de muita gente. As ideias do Rogério me agradam demais.
o inglês vai fazer a programação de treinamentos, a execução de treinamentos, o francês vai cuidar da logística, e são cabeças novas que chegam. O Rogério chega, ele se inspira no Osório, eu era fã ardoroso do Osório, conversou com pessoas que eu gosto, tipo o Sampaoli, caras que têm um outro tipo de pensamento, acho que falou até com o Guardiola, Klopp, caras que pensam como eu penso futebol. Tem tudo para dar certo, mas vai precisar de material humano, e o material humano do São Paulo esse ano era muito ruim, e principalmente gestão. O São Paulo não é que era ruim, o São Paulo não tem, então o São Paulo está largado, ele precisa de gestão, precisa de apoio, precisa de respaldo para que ele possa trabalhar, senão fica impossível, né? Ninguém, se você não for respaldado, se a gente não tiver respaldo aqui da nossa direção, infelizmente temos muito, você não consegue fazer trabalho nenhum, não tem como você executar o seu trabalho, e o São Paulo estava largado. Então vamos ver se a partir de abril, né, quando tem novas eleições, novas cabeças chegam também nesse setor. O Corinthians ainda não sabe se terá Oswaldo de Oliveira no comando do Timão em 2017. Hoje, uma reunião aconteceu num restaurante em São Paulo, envolvendo a diretoria e o treinador. O repórter Fernando Gavini tem as informações. O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, e membros da diretoria estiveram reunidos com o técnico Oswaldo de Oliveira nesta churrascaria aqui no bairro dos Jardins, em São Paulo. Segundo funcionários do restaurante, a reunião acabou um pouquinho antes dos jornalistas chegarem por aqui. O tema do encontro foi o futuro do técnico Oswaldo de Oliveira no comando do Corinthians. Pelo menos por enquanto, a informação é de que nenhuma decisão foi tomada. Mas Roberto de Andrade tem sido pressionado por conselheiros do clube para demitir o treinador. E Roberto de Andrade quer tomar essa decisão, seja ela de manter o treinador ou de demiti-lo, antes da reunião desta quinta-feira, a reunião do Conselho Deliberativo, que vai aprovar as contas da gestão de Roberto de Andrade. Tentamos contato com as pessoas que estiveram envolvidas nesse encontro de hoje com o técnico Oswaldo de Oliveira para saber mais detalhes sobre a conversa, mas não obtivemos resposta ainda. A assessoria de imprensa se limita a dizer que assim que tiver informações, vai passar para os jornalistas. Pelo menos por enquanto, então, Oswaldo de Oliveira segue como técnico do Corinthians. Só não se sabe até quando. Do bairro dos Jardins, em São Paulo, Fernando Gavini. Ou se não é mais o técnico e a gente apenas não foi informado. Acho estranha essa conversa e depois não fala com jornalistas. O clima para a permanência do Oswaldo não é bom. Existem pressões para demissão. A gente já viu aí o Corinthians demitindo o jogador porque estava usando uma bermuda verde. Quer dizer, então é muito mais um trabalho voltado para as pressões, seja de torcida ou de conselheiros, do que por filosofia. Então, por essas e outras, Flávio, eu sinceramente acho que o Oswaldo não continua, não. Eu não sei o que dizer, porque, na verdade, o Roberto está sendo muito sacaneado no Corinthians. Ele fazia parte de um grupo, quando esse grupo quebrou, ele passou a ser sacaneado. Ele não consegue governar, ele não tem, nada segue. Existe um boicote dentro do próprio trabalho dele, dentro do próprio grupo. E aí, quando isso acontece, fica muito difícil de você trabalhar. Nada anda, né? Você está sendo... tem trairagem por todo canto. É como se você estivesse na sala dele, parece que tem granadas, bombas, entendeu? Está tudo assim. Fica difícil para o cara trabalhar, o cara ter frieza. Na minha cabeça, a partir do momento que ele não pode confiar em ninguém ou confiar em poucas pessoas, ele tem que errar ou acertar pela cabeça dele. Já que ele não tem respaldo de outras pessoas que estavam com ele e o abandonaram, e aí eu não estou discutindo por que uma razão, isso não é problema meu, nem sei por que eles brigaram, um pouco me interessa, mas a verdade é que ele hoje está sozinho. Se ele está sozinho, ele tem que agir pela cabeça dele, pelo pensamento dele. E isso precisa ser feito de maneira profissional. O trabalho do Oswaldo foi bem feito? Não foi, com as limitações que o Corinthians tem. O Corinthians tem dinheiro para o ano que vem, em cima de um projeto que o Oswaldo apresentaria, para trazer os jogadores que ele precisa? Se o Oswaldo sair, entra quem? São perguntas que têm que ser respondidas. E aí, na minha cabeça, o presidente tem que tomar essa atitude sozinho. O conselheiro não serve para nada, só serve para encher, para pedir coisas, para pedir favores, para fazer esses esquemas aí. E torcida, então, nem se fala, né? Principalmente porque o torcedor que trabalha, esse que tem o que fazer, ele não vai se meter nisso. O que vai lá é aquele bando de vagabundos que não merece nenhum respeito. Então, erre ou acerte, mas por conta da cabeça dele. Agora, é importante realmente decidir rápido. Fala o Oswaldo Ferreira.
Como é que é? Fala assim, Guto Ferreira, pro lugar do Oswaldo. Tá bom, tem que resolver a vida do Guto Ferreira, / Bahia, do Oswaldo Oliveira e do próprio Corinthians. Mas tem que ser uma decisão rápida. E resolver logo agora para planejar bem, né? Para planejar. Aí vai, o Guto Ferreira, ok, senta. O que você quer? O que você vai fazer? E outra coisa, a contratação tem que ter lógica. Sim. Por que o cara foi contratado? Por quê? Ele tem que apresentar um projeto de trabalho e esse projeto de trabalho tem que ser aprovado pelo Corinthians e em cima disso o Corinthians teria possibilidades ou não de cumprir aquilo. O Guto é competente, o Oswaldo também é competente. Agora você precisa dar ao Corinthians a respeitabilidade que ele merece. Não vai ficar ouvindo conselheiro que é puxa-saco, que tem interesse menor, não vai ficar ouvindo torcida uniformizada, que não tem nem responsabilidade para nada. Tem que ser feita uma coisa pensando no clube e com a consciência do presidente. As informações que nós temos aí, que o Chico Lang trouxe ontem pra gente aqui, era o seguinte, que provavelmente o Oswaldo de Oliveira seria demitido e as contas do presidente Roberto de Andrade aprovadas e ele não sofreria um impeachment. Essa seria toda a jogada política que iria acontecer para que o Roberto de Andrade ficasse no poder. Agora é tão maluco isso, Michele, que a oposição não tem interesse que o Roberto saia. É a própria situação, os caras estão brigando lá dentro, porque tem um problema. Sempre é a tal história. Sai o Roberto e assume quem? Quem? O André Negão. André Negão. Aí terá uma nova eleição. O cara que assumir, ele vai assumir também a responsabilidade de dívidas trabalhistas. Não as dívidas do clube que já foram acertadas por Profut e tal, mas as dívidas trabalhistas sim. Quem vai botar a assinatura dele, que vai responder com patrimônio e tal, não sei o quê, e as pessoas da oposição, por exemplo, que teriam essa condição financeira, não tem interesse de fazer isso. Ninguém é xarope, o cara tem família e tal, e ninguém sabe direito a situação no Corinthians. Então não é uma coisa tão simples assim, sabe aquela coisa do tira por tirar. O Roberto entrou outro dia, era quase que uma unanimidade. Interesses menores não podem prejudicar um clube do porte do Corinthians. Bom... olha, o Oswaldo de Oliveira obteve apenas 37% de aproveitamento dos pontos que disputou pelo time, a pior marca entre os 4 treinadores corintianos no ano, porque teve o Tite, o Cristóvão Borges e o Carille, né? Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo no Coringão. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo comunicou hoje que os clássicos entre os 4 grandes paulistas disputados em 2017 seguirão tendo torcida única. Essa é a notícia que a gente traz para vocês, destaque do site gazetesportiva.com. A decisão foi tomada após uma reunião que contou com representantes dos 4 clubes paulistas, da Federação Paulista de Futebol, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e das Polícias Militar e Civil. O encontro ocorreu na sede da Secretaria. O secretário Magno Alves declarou que a medida teve excelentes resultados em 2016 e por isso vai ser mantida em 2017. De acordo com ele, as torcidas se sentiram mais à vontade para levar a família ao estádio. Apesar da secretaria defender a decisão, muitos torcedores reclamaram, já que eles consideram aí que para punir grupos pequenos de vândalos, os torcedores que só querem assistir aos jogos foram prejudicados. A manutenção da medida é anunciada dias depois das principais organizadas de São Paulo terem firmado um pacto de paz nos estádios. Então vamos ver aí se eles realmente vão cumprir esses pactos, né? Se eles realmente vão tomar todas as atitudes, para que aí futuramente mude-se essa decisão. Eu acho, de novo, eu não gosto da medida. É a falência da decretar, assinar pública, a incapacidade do Estado de garantir a segurança. A incapacidade do Estado de garantir o direito de ir e vir. Você tem um jogo de futebol. Se você puder comprar um ingresso, ok, você deveria poder ir. A única coisa que poderia te impedir é a ausência de ingresso, não a falta de segurança. Não, mas espera aí. Os torcedores podem ir. Só as só organizadas. De um time. Ah, sim, só de um time só nos de um jogos time. dos grandes. Não faz sentido. Você tem um Corinthians e São Paulo jogando, só tem uma torcida. Isso vai Eu contra. sou mega a favor. Ai, estou confuso agora. Isso é decreto de falência, mas a segurança pública no Brasil é falida faz tempo. Então não podemos brincar de faz de conta. E quem vai, o outro lado que vai, são os bandidos. A família não vai no estádio. E aí nem a do time da casa pode ir. A festa não fica tão bonita. Não, mas aí é que tá. E segura. Se você colocar a outra torcida, só vão os bandidos. Aí a família daqueles que mandam o jogo também não vão porque eles têm medo de encontrar com os bandidos. Sim. Pelo menos com uma torcida só, os bandidos vão estar lá, infelizmente, que deveria fechar essas porcarias.
Aí as famílias, pelo menos, podem ir, porque é uma coisa só. Então você leva a família. Os outros bandidos estão de fora. Sabe por que eles estão incomodados? Porque está mexendo no bolso deles. Isso é muito bom. Hora de falar do Palmeiras. Depois de ficar no banco em boa parte do Campeonato Brasileiro e marcar só um gol na competição, o atacante Lucas Barrios teve a saída cogitada, mas o próprio jogador veio a público dizer que pretende continuar no Verdão em 2017. Nas redes sociais, o atleta postou uma foto com a taça do Campeonato Brasileiro e a mensagem: queria esclarecer para os meus seguidores que não assinei com nenhum outro time e que só penso em seguir conquistando títulos com este grupo. O Palmeiras teria como um dos alvos para a próxima temporada o também centroavante Lucas Prato, do Atlético Mineiro, mas a diretoria do Galo diz que o jogador não sai de lá. E pensando na temporada 2017, o meia Moisés fez uma cirurgia ontem para retirada de pinos no pé, que foi fraturado no início do ano passado. Os pinos estavam incomodando o jogador. A cirurgia foi bem sucedida. O meia do Verdão publicou um vídeo agradecendo o apoio da torcida e comemorando o resultado da operação. Dá só uma olhadinha. Bom dia, galera. Graças a Deus a cirurgia correu tudo bem. Tava dando a dormida aqui, né? Tá apagado ainda. Mas foi tudo legal, tiraram os pinos, mas estava tudo bem, o tendão estava bom, só estava tendo um atrito mesmo, por isso a dor. Se Deus quiser, agora a dor vai embora. Valeu? Bom final de ano para todos, que 2017 seja um ano próspero para todos vocês. Um grande abraço e obrigado pela torcida, pelas mensagens de carinho. Boa recuperação, Moisés. Um dos nomes cogitados no Palmeiras é o meia Gustavo Scarpa, destaque do Fluminense em 2016. Hoje, o novo presidente do Tricolor, Pedro Abad, participou da inauguração de uma loja de produtos do clube e falou sobre o interesse do Verdão e do desejo de ver o jogador no Flu em 2017. Chegou a nós nenhuma proposta de nenhum clube pelo Gustavo Scarpa. A gente sabe que o Palmeiras efetivamente entrou em contato com o atleta e é isso que a gente sabe. O Gustavo tem vínculo com o Fluminense até 2019, é do interesse do clube que ele fique no Fluminense por muito tempo. Volto a dizer, é normal nessa época de final de ano, especulações acerca de chegada e saída de atleta, e a gente trata isso como até uma questão que fala favorável ao Fluminense, no sentido de que nós temos atletas efetivamente que despertam o interesse e a cobiça de vários clubes, mas ele é um atleta nosso, tem vínculo longo e a gente conta com ele para 2017. Gustavo Scarpa é uma contratação difícil. O Palmeiras vai ter que chegar com muito dinheiro para tirar ele de lá. Né? Tem, né? Esse é o ponto. Eu acho que hoje o Palmeiras ele está numa condição, primeiro, todo mundo quer jogar no Palmeiras, ao contrário de alguns anos, né, quando ninguém queria. Lembra, teve jogador, Marcelo Moreno, que jogar e tal. Hoje o Palmeiras tem dinheiro e objetividade. Muita gente quer jogar no clube. Mas é isso, se o Palmeiras quiser para valer mesmo, beleza. E o Lucas Barrios não assinou com nenhum clube, claro, nenhum clube quer. Claro. Troca o Scarpa com o Fluminense. Não dá, né? Foi um fracasso total. O Lucas Barrios foi uma decepção plena no ano. Foi muito mal, muito mal. Contrapartida, vimos aí o Moisés, né, agora há pouco. Para mim foi. Pô, tava com pino no pé, imagina se ele tivesse sem pino. Para mim foi o melhor nome do campeonato. Muito bom. O assunto agora é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juventus, Figueirense e 7 de setembro de Alagoas são os adversários da Portuguesa que segue se preparando para estrear na competição dia 4 de janeiro contra o meu Juventus na Javari. Aliás, vai lançar uniforme novo, hein? Estarei lá na quarta-feira. O repórter Osmar Garrafa foi conferir como a Luzinha está se preparando. A Portuguesa busca seu terceiro título da Copa São Paulo. A Lusa sempre teve vocação para revelar jogadores da base para o profissional. E hoje, isso é mais que uma necessidade. O clube foi rebaixado para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E é com essa esperança que a Luzinha se prepara para a Copinha. E o técnico Gerson Sodré é quem nos apresenta a Portuguesinha para essa competição. É uma equipe simples, né, que tem a busca do objetivo, do crescimento. A Portuguesa sempre foi grande, sempre tem uma tradição, né? E essa tradição vai fazer com que as coisas aconteçam naturalmente em cima daquilo que eles mesmos vão proporcionar. Com muita experiência no futebol, Gerson Sodré sabe que além de arrumar a equipe tecnicamente, ele tem o papel de controlar a ansiedade da garotada. A preocupação nossa maior é em relação a isso e no mais na unidade da equipe.
para fazer uma equipe competitiva, forte, para buscar os seus objetivos, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai ficando forte cada vez mais em cima da própria competição. E se alguém duvida dos sonhos desses meninos, o atacante Piauí representa bem o desejo e o real objetivo dessa garotada para o futuro. Algo que todo mundo sonha, seleção brasileira, Champions League, e ser um jogador renomado, entrar para a história do futebol brasileiro contra o Mundial. A Lusa estreia na Copinha dia 4 contra o Juventus na Rua Javari. E ainda na primeira fase terá Figueirense e 7 de setembro das Alagoas. É um grupo da morte, né? Porque geralmente, por exemplo, os grupos quase que é 2 favoritos para 2, como se fosse zebra, né? Por exemplo, aqui já são 3, mas o do investidor são 4. Quer dizer, então o maior cuidado e a maior simplicidade possível para que a gente não tenhamos tropeço nenhum. E a Luzinha, né, Flávio? Tá lá capengando, cheio de dívidas, com... O Alexandre Barros assumiu, tomara que ele seja feliz, claro. Era filho de um antigo companheiro que sempre trabalhou muito lá, o Armando de Barros. Tomara que ele consiga dar um jeito, uma coisa está complicada. Eu fico feliz de ver o Gerson Sodré, acompanhei toda a carreira dele como jogador da Portuguesa, e o Gerson também é um sobrevivente de acidente grave. Ah, é? Ele, nos anos 80, sofreu um acidente de carro com outro jogador, acho que do Piauí, Rui Lima. O Rui morreu, o Gerson ficou um tempão com a perna presa lá em cima, por pinos e tal. E eu acompanhei muito isso. Na época eu cobri pela Gazeta Esportiva Portuguesa, e eu bem disse, é legal que ele está aí bem, trabalhando, ajudando a molecada, tem história para contar. Eu acho que a gente espera que a Portuguesa se recupere, embora eu, enquanto não ver aqueles que venderam a Portuguesa da primeira divisão, venderam a participação da Portuguesa presos, eu não vou respeitar. Eu só respeito quando a justiça for feita. A Portuguesa é muito grande para que pessoas usem, sejam favorecidas e fiquem por isso mesmo. Não pode ficar por isso mesmo. A propósito, né, Flávio, você inclusive até tinha muito contato com o Senise na época, que era o promotor que estava cuidando disso. Sim. É algo... Por que isso foi arquivado? Né? Por que não... Porque nós estamos no Brasil. Pois é, por que não investiu? Nada acontece, né? Você acha que a FIFA entrou, foi o futebol? Foi o Marinho está preso por quê? Pelo FBI. Se for daquele, seria doutor. Aqui, tanto que a CPI do futebol acabou em pizza. Claro. Porque o dinheiro que a CBF dá para os deputados é maior do que a vergonha na cara para mostrar. Eles conseguiram não achar nada no Marco Polo, no Marinho e no Ricardo Teixeira. Quer dizer, sensacional, né? Então, não dá para você levar isso a sério. Tudo isso que está acontecendo na FIFA, que está acontecendo na FBI, é tudo... do FBI. Do FBI. É tudo conversa fiada. E também não é porque os americanos foram bonzinhos. Aí começaram a fazer mutreta de grana lá. Os caras falaram, opa, aqui não. Aí para imposto de renda e tal, aí eles resolveram agir. Mas daqui, esperar daqui, não espere nada. Nada muda, né? Fica sempre igual. Bom, olha, dando uma notícia aqui. Uma das questões aí sobre o Oswaldo de Oliveira, se sai ou se fica do Corinthians, a rescisão contratual dele está sendo um problema. Não sei o que está acontecendo, mas entraves contratuais estão impedindo que a saída seja sacramentada de maneira oficial. Deve ter uma multa. Tomara que ele tenha uma multa. 2 meses lá. Mas tem mais é que cobrar a multa. Se tiver, não abra a mão, viu, Oswaldo? Porque é falta de respeito. 3 meses de trabalho, ninguém pode fazer milagre. Toma a grana dos caras mesmo. E não sei se você se lembra, Flávio, quando o Oswaldo foi anunciado, havia uma pressão muito grande para que ele não assumisse. E o Roberto Andrade quase voltou atrás, isso depois de o Oswaldo já ter declarado publicamente que estava deixando o esporte para ir para o Corinthians. Nossa, quase que não vem, né? Quase que não vem, quer dizer, o que mostra? E vai abrir mão de multa? Não, nem pensar. Ele deixou um clube para trabalhar no Corinthians? Não, enfia o pé. Tinha multa, cobra integralmente, tem que cobrar. Antes, pense 2 vezes antes de contratar um profissional. Simples assim. Bom, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você é a favor do recurso eletrônico na arbitragem? E aí? O que será que deu aqui nessa enquete? 92% o quê, Magrão? Que sim? Sim, todo mundo é a favor. Que beleza, hein, Celso? Então é isso aí, vamos mudar tudo no futebol. Sempre gostei, mas você é do contra mesmo. Eu sou. Flávio, boas férias pra você. E boas férias, tem sexta-feira. Sexta-feira ele tá aqui, então tem um monte de coisa nada aí. de férias ainda. Tchau. A gente se vê amanhã. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.